Supermercado 3J. Lojas em Brodowski e Serrana. Tem tudo o que você precisa. Tudo fácil, gostoso e barato. Faça suas compras com conforto, segurança e muita qualidade em nossas lojas climatizadas. O atendimento diferenciado faz toda a diferença. Tudo o que você quer em um só lugar. E com o melhor preço da cidade. Hortifruti, padaria e açougue nota 10. Grande variedade de bebidas e produtos importados, sem precisar sair da sua cidade. Alto Posto 3J, qualidade e excelência em atendimento. Conta ainda com a Cafeteria Sou Fã, lugar perfeito para um café. Amplo estacionamento e muita segurança para receber você e sua família. Venha conferir. Supermercado 3J, tudo fácil, gostoso e barato. CA Extintores de Brodowski, AVCB, CLCB, treinamentos de brigada de incêndio e primeiros socorros, instalação de extintores e placas de sinalização. Entre em contato pelo telefone 99222-3103 e obtenha maiores informações. Garanta o funcionamento do seu comércio ou da sua indústria. CA Extintores de Brodowski, a segurança em primeiro lugar. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Como é bom comprar no nosso, como é bom comprar barato, como é bom comprar o que é bom. O melhor está no nosso, mais barato está no nosso, é pra lá que eu vou. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, eu, Gilberto Reis, estou aqui no programa Bate-Papo, né, transmitido aí pela TV Nova Imagem, canal 10.1 da TV aberta. E também, mais tarde, aí pelo YouTube da TV Nova Imagem. Se você quiser participar aí, quiser mandar sua sugestão, né, de entrevistado aí, pode mandar através do telefone 99106-6132. Como sempre aqui, nós estamos sempre com um convidado especial. Hoje, o nosso convidado aí é o Dr. Alex Jorge. Opa, o Fred Alex Jorge. O meu amigo Fred, ele que é advogado, graduado em Direito pela Unip, pós-graduado pela FAAP, né? Advogado atuante desde 2008, diretor tesoureiro da OAB em Brodowski desde 2019. Membro de comissões na OAB, né? Seja bem-vindo, Fred, muito obrigado por aceitar, né? Você desculpa a formalidade aí, né? A falta de formalidade, porque nós somos amigos desde criança aí. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal e falar de onde você veio. Você é nascido aqui em Brodowski, né? Que a gente conhece desde criança. Como que é a tua história aqui dentro de Brodowski? Olá, Gilberto, é um prazer estar aqui com você. Eu fiquei muito honrado, né, pelo convite e gostaria de parabenizar o programa de vocês. E é o seguinte, né, como você disse, a nossa amizade é de longa data, a gente se conheceu aí praticamente na adolescência, né? E eu sou nascido aqui em Brodowski, eu sou filho de Brodowski, né? A minha infância, ela se deu aqui residindo ali de frente à Praça Portinari, então eu passei a minha infância ali, brincando fora de casa, né? O que hoje a gente não vê. É verdade. Eu brincava na Praça Portinari, né? Brincava, muito bom a gente não época. tinha telefone, internet nessa época, né? Então a minha infância foi muito gostosa, né? Eu vivi ali, e eu fui guardinha mirim, né? Na época do saudoso Chico Polícia, e isso foi muito importante na minha vida também, porque eu comecei
a fazer, depois que você vai lá, né, aquele princípio que você vai lá, trabalhar lá na horta, na bomba, né? Aí você vender as verduras ali na banca ali, na praça, e depois você recebia a farda. E eu fui contemplado para trabalhar no fórum, quando era ali no centro, né, onde era o antigo Bamerindes, eu não sei, acho que era um banco ali e tal. Aí foi a Amabile Roupa Novas, Exatamente. Hoje é a CNE, CNA? Eu acho que é uma escola ali, CNA, né, de inglês, enfim. E então eu tive assim o prazer de conviver, né, com autoridades ali, pessoas que até hoje eu reencontro, né, inclusive quando eu vou ao fórum, que marcaram ali esse momento, né. E, enfim, aí meus pais se separaram, e na minha adolescência eu convivi também uma pessoa importante que eu não posso deixar de falar, que foi o saudoso Marlin, da Estância Marlin, o local que antes de ser um hotel era uma clínica de recuperação, onde eu trabalhei também, né, passei um bom tempo ali da minha vida, depois com o hotel, e depois eu trabalhei em alguns lugares, trabalhei na Lavi, eu acho que foi um marco muito importante na minha vida também, é um dos lugares, dos melhores lugares que eu trabalhei, que eu gostei muito, né, que era muito importante para a cidade, né, foi algo trágico, né, a Lavi ter ido à falência. Verdade. Trabalhei na Gota Dourada, trabalhei no supermercado, aí eu fiz um curso técnico de eletricidade predial, trabalhei como ajudante de eletricista, né, nessa área há algum tempo. E em 2002 o Marlin faleceu e nesse momento surgiu, depois que nós deixamos lá o local, surgiu a oportunidade de estudar, né, e eu agarrei essa oportunidade, tanto eu quanto o meu irmão, e fomos fazer direito. Eu até queria fazer outra faculdade, mas eu queria fazer engenharia, mas eu optei pelo direito, porque o meu irmão já tinha iniciado. E infelizmente a minha carreira jurídica começou aí, né, fazendo o direito. Eu acabei perdendo meu pai em 2006, isso foi muito trágico para mim, né, me marcou muito também. Mas graças à minha mãe, né, eu devo tudo a ela, a oportunidade de ter estudado, agarrado essa oportunidade. Foram 5 anos de faculdade em que nós não pegamos nenhum exame, passamos na OAB, né, um exame de ordem, né, de primeira, e tivemos a oportunidade de estagiar em escritórios importantes. Eu particularmente fiz um estágio aqui no fórum, quando eu estava no 3º ano da faculdade, um professor de direito penal que gostava muito de mim, me via um potencial, né? Aí ele conhecia um juiz que viria para cá, e eu fiquei um ano então estagiando aqui com o Dr. Paulo Sérgio, que hoje eu acredito que está na vara da família lá na comarca de Franca. Então eu fiquei um ano aí, depois eu tive a oportunidade de fazer o estágio onde o meu irmão já estava fazendo, que foi no escritório do saudoso Dr. Ovidio Sandoval, sócio e amigo do nosso saudoso Saulo Ramos, nosso conterrâneo aqui, né? Onde eu tive a oportunidade de estar com pessoas fantásticas, de aprender muito. Isso foi muito importante também na minha carreira, né? No meu impulso, né? Na vida jurídica. E foi aí que começou, né? A minha vida no direito, né? E desde 2008 eu comecei como advogado, tive a oportunidade de trabalhar como advogado nesse mesmo escritório, e por cerca de 10 anos nós ficamos trabalhando, e depois eu decidi seguir a carreira solo, né? Aí hoje eu tenho um escritório, meu irmão é sócio comigo, temos uma filial em Bebedouro, atendemos em Ribeirão Preto, na região, e esse é o breve relato aí da minha história, né? Até chegar no âmbito jurídico, como começou a minha vida, né, nesse campo, que eu adoro bastante, né, que eu sou muito feliz. Só lembrando aqui, né, a mãe dele, minha mãe, era amiga desde jovem, né, elas conheciam bem criança, né, morava ali na João Brizotti. Eu também tive a oportunidade de morar uns tempos atrás aí na João Brizotti, do ladinho ali da Praça Portinari, né. E sem contar que a gente tinha um point de encontro, né, que era a bicicletaria do Giba, né.
E lembrando da bicicletaria aí, um abraço, Giba, para ele, pro Igor, pro Vaninho. Falando nisso, o Igor mandou falar aí para você perdoar o Vaninho, né? O Vaninho te deu o chapéu, você que... A caneta. te deu uma caneta lá no Campo do Marne ainda, lá no hotel, né? Que a gente tá comentando aí, né? Mas tirando as brincadeiras à parte aí, né? É um grande amigo, né? Por isso que às vezes a gente esquece da formalidade aqui de chamar ele de doutor, né? Nem apesar precisa. da gente ter um respeito mútuo, né? Pelas nossas profissões, pela pessoa que é cada um, nossos amigos lá da bicicletaria do Giba, né? Eu acho muito interessante isso, a gente relembra, a gente viaja, né? Com as histórias do nosso passado, né? Tem muita gente que às vezes vê o Fred hoje aí, né? Um doutor, e não sabe do passado dele e às vezes acha que a vida foi fácil, né? Mas não foi fácil não. Para chegar onde ele está hoje, teve que batalhar e muito. E como você disse, né? Você teve pessoas que te incentivaram, te alavancaram a você estar na posição que está hoje, né? Eu agradeço aí pela disposição de ter vindo aqui bater um papo comigo. Não, eu que sou grato, Gilberto. Eu fico muito feliz, né? A gente conhece, né, um pouco das nossas vidas, né? Todo mundo tem uma história, né? E a gente deve respeitar isso, com certeza, assim como eu respeito a sua história, da sua família, né? E falando do Point, né, e da bicicletaria do Giba, né? Aquilo ali é um lugar místico para mim, viu? É um lugar assim que eu lamento muito que não tenha hoje, porque assim a gente sente uma falta de estar ali, parece que era um lugar incrível ali, que você tinha paz, era um refúgio, não dá para explicar, é algo inexplicável. Eu gostaria de mandar um grande abraço ao Gilberto, o Giba, um amigo muito especial, né, que foi uma pessoa também muito importante na minha vida e me colocou um vício, né, um vício que até hoje, né, eu não consegui me livrar, né, que é a música. Verdade, era o nosso point, né, de música. Um abraço pro Igor. Ô Igor, eu te falo o seguinte, Igor, essa questão do futebol aí, tá? Tomar caneta. Eu jogo até hoje, eu tenho a turma do Marden lá. Inclusive eu gostaria de mandar um abraço para todos lá da turma do Marden, que eu estou lá há 26 anos, hoje à frente, lá tentando comandar esse grupo, né? Que é um prazer para mim, né? A gente fez grandes laços de amizades ali, um pessoal incrível, uma turma incrível, bem organizada. E quando o Silvano foi lá, né, que ele fala aí, essa caneta é o seguinte, eu sempre falo, né, porque caneta a gente toma mesmo, né? E só toma quem joga. E eu falo assim, ó, só toma caneta quem tá jogando, né? Então, eu acredito que o Igor não deve jogar futebol ainda, né? Não sei se ele joga, se ele jogava. Eu nunca vi ele como jogador de futebol, né? Então, eu acho que ele gosta bastante de pedalar, se eu não me engano, né? Mas é isso aí, Igor, tem só quem joga que toma caneta, viu? Um abraço para você, para o Silvano, para as pessoas que frequentavam lá, que são vários. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Que a gente tenta manter a tradição. O repórter Eber, né? É sabe de verdade. tudo que acontece na cidade. Meu amigo São Paulino, Eber, ali traz a notícia em primeira mão para nós. Primeira mão. Você vê como que é importante, né? A gente manter essas amizades, pelo menos o contato ali virtual, né? Traz um pouco, né? Resgata um pouco daquele convívio que a gente tinha lá, do lugar, né? De você estar ali, de conversar. Montava até banda ali, né? Não, saiu até uma banda, né? The Black Jacks, pelo amor de Deus, a gente se juntou, mas era gostoso, né? Fazer um som e a gente temava, né? Mas o Gilberto foi o grande incentivador da música, ele que viu em mim e falou assim, rapaz, né, você tem que tocar e tal. E aí eu agarrei a ideia e realmente eu me dei bem, né? Ele me ajudou bastante. Sempre gostei de tocar um instrumento, nunca fui, né, de cantar, isso aí não é minha parte. Mas eu sempre gostei de instrumento musical, violão, guitarra, e admiro quem toca, respeito muito. E é algo assim que ajuda bastante a gente no dia a dia, né? Dá uma relaxada, eu acho que ajuda bastante a gente na concentração. É muito importante. Então, um grande abraço ao amigo Gilberto, que eu estimo muito, tenho ele como uma pessoa muito importante na minha vida. Espero que esteja bem e eu preciso fazer uma visita para ele. Bom, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, já estaremos de volta.
3J, lojas em Brodowski e Serrana. Tem tudo o que você precisa. Tudo fácil, gostoso e barato. Faça suas compras com conforto, segurança e muita qualidade em nossas lojas climatizadas. O atendimento diferenciado faz toda a diferença. Tudo o que você quer em um só lugar. E com o melhor preço da cidade. Hortifruti, padaria e açougue nota 10. Grande variedade de bebidas e produtos importados, sem precisar sair da sua cidade. Alto Posto 3J, qualidade e excelência em atendimento. Conta ainda com a Cafeteria Sou Fã, lugar perfeito para um café. Amplo estacionamento e muita segurança para receber você e sua família. Venha conferir. Supermercado 3J, tudo fácil, gostoso e barato. CA Extintores de Brodowski, AVCB, CLCB, treinamentos de brigada de incêndio e primeiros socorros, instalação de extintores e placas de sinalização. Entre em contato pelo telefone 99222-3103 e obtenha maiores informações. Garanta o funcionamento do seu comércio ou da sua indústria. CA Extintores de Brodowski, a segurança em primeiro lugar. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Como é bom comprar no nosso, como é bom comprar barato, como é bom comprar o que é bom. O melhor está no nosso, mais barato está no nosso, é pra lá que eu vou. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bate-Papo da TV Nova Imagem. O nosso convidado é o Fred Alex Jorge, o Dr. Fred, né? Está aqui batendo um papo com a gente. Agora nós vamos entrar num assunto mais polêmico, né? Nós falamos um pouco aí da nossa infância, relembramos os velhos tempos aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que às vezes o pessoal de casa aí também tem a vontade. No teu entendimento, né? Conhecendo um pouco a sua trajetória, né? No campo de direito, atuação pela OAB, que poderia dizer aos nossos telespectadores a respeito do cenário atual do nosso país, especialmente sobre algumas arbitrariedades, né, que vem acontecendo, né, pelo Supremo, e essa inconsistência jurídica, né, que você acha que... Você acha que isso vai acabar bem? Qual que é a visão da OAB nacional e o posicionamento a respeito de tudo que vem acontecendo? Pois bem, essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Toca num ponto bem sensível, né? Mas antes de entrar, né, nessa questão, eu devo assim, dizer como que eu ingressei, né? Como membro da diretor hoje da OAB, pela terceira gestão, como tesoureiro. E isso eu devo agradecer, né, à doutora Renata, ao doutor Chinor, que quando me convidaram ainda não existia a subseção em Brodowski. E nós éramos subordinados à subseção de Batatais. Aqui existia uma subdiretoria, foi criada uma subdiretoria. E eu fui convidado para fazer parte dessa subdiretoria. E foi nesse instante que eu passei a integrar, a participar da OAB. E nesse momento, né, diante da grandeza, da importância da instituição, eu comecei a entender um pouco, né, do que é a OAB.
os propósitos, né, da instituição, e começamos a atuar primeiro para criar a subseção em Brodowski. E com muita luta, né, com muita dedicação e competência, principalmente da nossa presidente, que está à frente da OAB, nós conseguimos fazer com que Brodowski se tornasse uma subseção. E desde então, né, nós tivemos aí a primeira mulher presidente, se eu não me engano, que foi a doutora Renata, e presidente aqui da subseção de Brodowski. E pelo terceiro triênio, né, terceira gestão, a doutora Renata continua como presidente e eu continuo como tesoureiro. Então a gente tem aí uma trajetória longa que vivenciamos, né, a participação em trabalhos importantes, acompanhando, né, todos voltados primeiro a defesa da classe, da advocacia, que é o primeiro, né, pilar, é o primeiro ponto que a OAB tem que sair em defesa, né, a classe, os advogados, e depois as questões voltadas à sociedade, né, aos interesses sociais, interesses da coletividade, assuntos importantes para a nossa comunidade, e a OAB participou muito efetivamente. E agora, sobre a sua pergunta, né, do atual cenário que nós vivemos, né, antes de entrar, né, nessa seara, né, eu acho que é importante, Gilberto, o seguinte, destacar que nós vivemos um momento crítico, né, um momento nunca visto, que eu entendo como sendo um colapso no campo ideológico e que vem afetando sobremaneira o comportamento das pessoas que estão no poder ou estão lá nos representando, de tal maneira que se esquecem, né, do propósito institucional para atacar o opositor. E pior, né, pregando que se faz tudo isso em nome da democracia e do tão falado Estado Democrático de Direito. Então, nós vemos que o mundo, eu acredito assim, que não é só no Brasil, né, que a gente vê, mas o mundo está doente, que essa questão, não dá para a gente ter uma visão assim, projetar onde nós vamos chegar, né? Então é algo bem obscuro, eu não sei onde vai parar, né? Espero que isso cesse, né? Que a gente volte à normalidade, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Logo, assim, nós não temos uma representação verdadeira das instituições, tá? E eu falo isso tanto do Poder Judiciário, né, na sua mais alta corte, né, que é o Supremo Tribunal Federal, e quanto da própria OAB Nacional, né? Porque nós devemos separar, né, o que é, qual o seu papel e o que representa as instituições daquilo que determinadas pessoas ligadas a elas vêm fazendo, né, a exemplo das omissões e dos arbítrios. Então isso é importante destacar, separar o comportamento das pessoas que estão lá do que de fato representam essas instituições, porque são instituições importantes que fazem parte do nosso pilar, do nosso Estado de Direito, né, da nossa democracia, do nosso formato, né, de regime político. E, portanto, eu não vejo onde nós vamos parar. A minha opinião, né, eu tenho que dizer aqui, deixar bem claro, é um ponto muito sensível, que é em defesa dessas instituições, mas como deve ser, em total respeito à Constituição Federal e às leis, para separarmos o joio do trigo, ou seja, abordarmos o comportamento, a postura e a atuação ou omissão das pessoas que estão nessa função, pois este é o ponto da crítica que se deve abordar quando falamos em Estado Democrático de Direito. Então, é bom deixar bem claro isso, que nós temos que avaliar aqui o comportamento dessas pessoas, como elas estão agindo, né, investidas na função, né, e em nome dessas instituições. Então, eu acho que esse que é importante a gente destacar, não falando aqui da instituição em si, né, de como ela deveria agir. A gente sabe, né, a importância da OAB, a importância da nossa Suprema Corte, mas é importante a gente destacar dos arbítrios que estão sendo feitos, né,
por determinadas pessoas que estão investidas, né, desse poder, nos representando lá e agindo de maneira contrária até às leis e à própria Constituição. Então, isso é um ponto importante que a gente pode explorar. Bom, eu pensava, Fred, que o Supremo geralmente, né, era juízes de carreira, né? E de um tempo para cá tem se evidenciado que, na verdade, é uma posição política, né? O presidente que está lá indica o advogado, né? No caso que talvez não seria um juiz, pelo menos no meu entender, a maioria ele não era um juiz, não tinha carreira de juiz e foi indicado como juiz do Supremo Tribunal. Antigamente, alguns anos atrás, né, eu acho que até na época de Fernando Henrique Cardoso, não se ouvia falar muito do Supremo Tribunal, tanto é que nós nem sabíamos quem eram os juízes do Supremo Tribunal e como funcionava isso. E de uns tempos para cá, você vê que o poder do Supremo Tribunal está passando por cima do Executivo, Legislativo e no meu entender, né, não sei se você pode explicar melhor isso aí, um juiz, ele pode ser a vítima, o promotor e o executor da pena, e principalmente nesse caso aí, né, que está acontecendo com os opositores políticos, né, por uma pena tão pesada igual tem acontecido, porque nós que trabalhamos com a lei, né, nós temos um pouco de conhecimento aí, às vezes um criminoso que cometeu um crime muito mais grave lá, não pega uma pena tão pesada como o pessoal que a maioria aí está pedindo anistia, né, devido ao fato que aconteceu no 8 de janeiro. Você teria alguma explicação sobre isso? Gilberto, esse é um ponto muito importante que você tocou, sobre se os ministros deveriam ser juízes de carreira. Primeiro vamos explicar, né, como é que funciona, né, essa questão da nomeação. Né? Você tem uma previsão constitucional, que a indicação é o seguinte, que ela tem que atender aos requisitos, está na lei, está, né, na Constituição de 1988, o artigo 101, se eu não me engano. Quais são os requisitos? Ser brasileiro, nato, ter mais de 35 anos e menos de 75 anos, possuir notável saber jurídico, possuir reputação ilibada. E aí vem a questão, não necessariamente precisa ser um juiz. Então, assim, a gente cai naquele campo subjetivo, né? Porque você fala, notável saber jurídico. O que vai determinar que a pessoa tem um notável saber jurídico, mesmo não sendo da área do direito, né? Não sendo juiz ou não sendo um advogado, porém. O que a reputação ilibada, né? E aí fica até um pouco mais fácil, né? A gente vê o passado da pessoa, né? Se teve algum problema, algum processo, né? Foi condenado, enfim. Mas eu entendo o seguinte, acho que assim, é uma pergunta importante e eu acho que deve ser bem esclarecida. Eu acho, na minha opinião, que seria melhor que ministros, que esse requisito fosse incluído, né, de serem juízes de carreira. Por quê? Porque um juiz de carreira, ele tem toda aquela experiência, né, de conduzir um processo, uma causa, né, julgar, né, de passar por determinadas situações, aplicar a lei, né, e às vezes pessoas que são indicadas, né, até por questões políticas, não vão ter o comportamento que um juiz deveria ter, porque o juiz, o comportamento natural do juiz hoje é o seguinte, ele não tem que ser protagonista. O juiz ele não tem que estar aí na mídia dando entrevista, né, dando opiniões. Por quê? Porque ele é a pessoa que julga, que aplica as leis. Então, essa exposição do magistrado, do ministro, ela prejudica muito. Né? Então, você vê que, normalmente, né, os juízes aqui de primeira instância, alguns desembargadores, você não vê eles dando entrevistas, né, nas mídias, participando de eventos, até eventos políticos. Né? Por quê? Porque o juiz, eu aprendi isso quando eu comecei a faculdade, o juiz ele só deve falar nos autos.
Então, ponto. Ele não tem que emitir opinião sobre nada, porque isso vai trazer a insegurança, né? Quando você entra na questão de que o juiz dá uma opinião sobre determinado assunto, mas ao mesmo tempo ele vai julgar alguma coisa relacionada àquele assunto que ele comentou, né? E para todo efeito o juiz ele tem sempre que aplicar a lei, ele não tem que aplicar aquilo que ele entende, aquilo que ele defende, a ideia dele, né? Por isso que eu falo, o juiz bom é aquele que não se contenta, não fica feliz com todas as suas decisões. Porque justamente ele vai ter que aplicar a lei, mesmo não gostando, mesmo sabendo que aquilo não seria aquilo que ele queria fazer. Então ele está ali para isso, ele está ali para aplicar a lei, e não para emitir a sua opinião e julgar da forma que ele entender. E por isso que eu acho que seria bom que ministros fossem juízes, por quê? Porque já tem esse feeling, né? De respeitar, né? Essa questão de você falar apenas no processo, de não ficar se expondo, né? Não ser protagonista. Tá? Então ele tem que atuar de uma forma isenta, e para ele preservar essa isenção, né, que tem que imperar a questão da imparcialidade, o melhor que ele tem a fazer é não se expor. Infelizmente, quando você opta por uma carreira dessa de juiz, você não pode ter uma vida exposta, né? Todo juiz sabe disso. E infelizmente nós vemos o contrário hoje, né? Os ministros são protagonistas, participam de eventos, né? Emitem opiniões, né? Causam polêmica, e isso causa uma insegurança. E você falou também, há uma certa interferência do judiciário nos outros poderes, né? Isso não pode acontecer, muito embora os poderes devem entre si, né, serem harmônicos, mas eles são independentes, né? E se a gente for falar dos poderes, se a gente for seguir o que está na Constituição, né, o Poder Judiciário, ele vem por último. Nós temos ali o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Dentre esses três, muito embora independentes e harmônicos, o Poder Legislativo é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ali estão os representantes do povo, ou seja, no Estado Democrático de Direito, você tem o quê? O que deve prevalecer? A vontade do povo. Quem representa o povo? As pessoas que foram escolhidas para te representar, que estão no Congresso. Então, o Poder Legislativo é o poder mais importante que nós temos ali. E não deveria sofrer qualquer tipo de intervenção, né, que não seja legítimo. Então eu vejo que essa interferência do judiciário, esse protagonismo, que vem causando toda essa instabilidade hoje, né, e isso precisa acabar, porque, né, você vê o que está acontecendo hoje no Congresso, né? Você vê que a polarização, isso se tornou uma guerra em que você deixa de lado os propósitos da instituição para ficar ali numa guerra ideológica, um querendo eliminar o outro, né? E diante de tudo isso, quem vai pagar a conta é o povo. Somos nós que pagamos, né? Os pagadores de impostos, somos nós que pagaremos por tudo isso, né? De ter ali esse embate, essa guerra ideológica, política, né? Quando o que deveria estar sendo discutido era o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado no nosso país, né? Para o avanço, a prosperidade do nosso povo, enfim. Diante de tantos problemas que nós já temos, né, esse é um problema que vem atrapalhando muito, né? E isso se deve a toda essa questão que eu volto lá naquele começo, né, que eu acho que nós estamos assim, o mundo está doente, as pessoas, né, doentes, esquecem de atuarem ali em defesa daquilo que é importante, né, os propósitos da instituição, das leis, e usam ali da sua função para se atacarem, né, para eliminar o outro. Então fica essa guerra, né? Isso é algo lamentável, é difícil da gente digerir e a gente não sabe onde isso vai parar, mas eu acredito que em algum momento isso tem que parar, né? Porque a gente vai chegar num ponto em que vai ficar insustentável, algo tem que ser feito, né? Ou a coisa vai descambar de uma vez, né? Não sei qual que é o futuro, né, se o Congresso vai conseguir reagir
e trazer a normalidade como deveria ser, ou se não terá mais a função que tem, que é a função mais importante, né? Porque eu falo isso, por que eu falo que é mais importante? Porque numa democracia, o que prevalece, né, está na Constituição, né? O poder emana do povo. Através de quem? De seus representantes. Por isso que eu falo que o poder legislativo é o mais importante. Então, a partir do momento que o Congresso ele perde força, ele se deixa, ele cai de joelhos para o judiciário e não consegue restabelecer, se colocar, né, as instituições, cada um no seu lugar, então nós perdemos a democracia. Nós não estamos mais no Estado democrático de direito, nós estamos no Estado de exceção. Né? E isso pode trazer várias consequências, né? E quem vai sofrer? A gente tem um exemplo já, né, disso aconteceu em alguns países aqui vizinhos, né, Cuba, Venezuela, né? E a gente fica muito preocupado e vendo que isso vem avançando de tal maneira, né? Mas eu acredito assim, o Brasil é um país muito grande, muito extenso, território, né? Eu acredito que o Brasil ele vai conseguir retomar essa normalidade. Eu acho que hoje as pessoas, o povo, as ruas estão mostrando, né, que não quer isso. E agora a reação tem que vir das pessoas que nos representam, né? Porque amanhã ou depois a gente tem que saber escolher certinho, né? Quem que vai estar ali, hoje a gente acompanha de perto, né? Como cada um está agindo, né? Porque depois, quando você for, porque se renovar esse pessoal aí, os deputados, os senadores, né? Aí você tem que pensar direitinho quem que você vai colocar lá, né, para que ocorra uma mudança, ou que pelo menos a gente consiga manter a normalidade que precisa, né, voltar a essa normalidade. Verdade. Ô Fred, o tempo é muito curto, né? Passa muito rápido. Passa. Tinha muita coisa para falar aqui, né? Tinha sobre a lei, né? Magnitsky ainda. Tinha outras coisas aí que eu queria perguntar, mas infelizmente o nosso tempo é pouco. Nós chegamos ao final do programa. É uma pena. Eu queria te agradecer aí por você ter disponibilizado por estar aqui comigo. Desculpe se eu te coloquei em uma saia justa, tá? De maneira alguma. E eu quero só agradecer. Falar obrigado por você ter vindo, como um amigo, como um profissional. Né? Que Deus abençoe a sua carreira e vamos lutar pelo nosso país, né? É isso aí, Gilberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito honrado, muito feliz, tá? E parabenizar vocês pelo trabalho, pelo programa. E sempre que quiserem, né, eu estou à disposição, não só como amigo, mas pode me chamar aqui como advogado, como membro da OAB, para a gente tratar de assuntos importantes e que sempre nos colocando à disposição, né, das pessoas, da sociedade, né, dos mais necessitados e esclarecendo. Né, porque eu sempre digo, né, o conhecimento o liberta. Então, eu acho que o principal para as pessoas é você buscar o conhecimento, né? Procurar entender o que acontece, né? E não aceitar muitas vezes, né, aquilo que está sendo colocado, né? Porque a gente sabe que hoje o que a gente vê na mídia geralmente não é aquilo que realmente é como verdadeiro, né? Às vezes é até uma forma de você manipular as pessoas e tal, mas então busque, sempre questione. Busque entender como acontece o que acontece, né? Porque a verdade é uma só, não tem como, né? Ter duas verdades, né? Então é isso, eu agradeço, muito obrigado e sempre à disposição de vocês, parabéns e para mim foi uma honra. Obrigado. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, eu espero que vocês tenham gostado aí da participação do nosso Dr. Fred e vocês fiquem sempre com a gente aí, amanhã tem mais. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Supermercado 3J, lojas em Brodowski e Serrana. Tem tudo o que você precisa. Tudo fácil, gostoso e barato. Faça suas compras com conforto, segurança e muita qualidade em nossas lojas climatizadas. O atendimento diferenciado faz toda a diferença. Tudo o que você quer em um só lugar. E com o melhor preço da cidade. Hortifruti, padaria e açougue nota 10. Grande variedade de bebidas e produtos importados, sem precisar sair da sua cidade. Alto Posto 3J, qualidade e excelência em atendimento. Conta ainda com a cafeteria Sou Fã.
lugar perfeito para um café, amplo estacionamento e muita segurança para receber você e sua família. Venha conferir. Supermercado 3J. Tudo fácil, gostoso e barato. CA Extintores de Brodowski. AVCB, CLCB, treinamentos de brigada de incêndio e primeiros socorros, instalação de extintores e placas de sinalização. Entre em contato pelo telefone 99222-3103 e obtenha maiores informações. Garanta o funcionamento do seu comércio ou da sua indústria. CA Extintores de Brodowski. A segurança em primeiro lugar. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Como é bom comprar no nosso, como é bom comprar barato, como é bom comprar o que é bom. O melhor está no nosso, mais barato está no nosso, é pra lá que eu vou. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia.